semente entre espinhos. Mateus, capítulo 5, verso 13, ou capítulo 13, verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Bom, a gente já viu pelo menos dois tipos de terrenos. Agora a gente vai ver um terceiro terreno, que é o terreno onde essa planta vai desenvolver. Mas o que vai acontecer? Ela acabou caindo num terreno que tinha muito espinho. Bom, de novo, né, a gente partindo sempre daquela posição que Jesus estava entre as multidões. Então era um ensinamento para os discípulos, mas também era algo que estava alcançando ali a multidão que estava lá naquele momento. E o que a gente percebe? A gente percebe que nessa terceira analogia, esta semente ela vai morrer. Porque a semente, se ela não morrer, ela não tem vida, né? Ela tem que morrer para que da semente surja então uma planta. E ele vai dizer que essa planta ela vai brotar. E ele também diz que essa planta vai crescer. Só que o que acontece? Em determinado momento da vida dessa planta, ela vai encontrar espinhos. E esses espinhos, Jesus disse que sufocariam esta planta. Então essa planta iria, sei lá, perecer, morrer, definhar, qualquer coisa nesse sentido. E o que Jesus estava ensinando com isso? O que ele queria apresentar para a gente? O que ele queria mostrar para a gente? Que há um outro terceiro tipo de solo, que é o solo aonde ele não foi tratado devidamente. Ou seja, o solo em si estava bom, mas o terreno à sua volta não estava, não era propício para aquela planta crescer. E ele vai explicar isso para a gente no versículo 22 do mesmo capítulo. Ele diz o seguinte, olha, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Veja que ele está dizendo que essa semente chegou ao ponto de crescer, só que ela não era frutífera. Está entendendo? Veja bem, a semente caiu num solo bom, porque ela nasceu, né? Ela deu vida, teve vida, ela cresceu. Só que ele está dizendo aqui para a gente que vieram o quê? As preocupações desta vida e o engano das riquezas. E aí o que aconteceu com essa planta? Ela morreu? Não, ela não morreu. Ela se tornou infrutífera. Ela ficou estéril. Ou seja, ela não tinha capacidade de produção, ela não tinha capacidade de subsistência. No dia que ela morresse, não deixou nada. Aí é que está o grande e terrível problema desse terceiro tipo de solo. E o que acontece? Muitos de nós esquecemos que Deus deveria estar em primeiro lugar na nossa vida. Você lembra daquela passagem que diz assim, que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas não seriam acrescentadas? Aqui mesmo, você pode procurar aqui no canal, que você vai ver ali que tem um vídeo tratando desse assunto. Se eu não estou enganado, chama Preocupações da Vida. Você perceberá que há pessoas que estão aí, descrentes, não naquilo que pode ser feito por elas, mas no Senhor. Que o Senhor as pode ajudar, que o Senhor pode estar com elas. Compreende? E este solo, ele é tão terrível quanto qualquer um dos outros. E esse aqui, eu ainda, no meu ponto de vista, ainda acho que ele é um pouco pior. Porque você crescer, casar, e não conseguir ter filhos, deve ser uma coisa muito difícil. Para essas pessoas que não podem ter filhos,
Sempre com todo mundo que eu converso que não pode ter filho ou que teve dificuldade de ter filho, eles dizem o seguinte para mim: cara, como é difícil, como foi difícil. E a isso Jesus está nos chamando a atenção, que as preocupações dessa vida e que o engano das riquezas não deixem a sua semente morrer. Que Deus te abençoe.